Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, neste dia 2 de março de 2026, uma segunda-feira em que o mundo vive o momento mais grave desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Nunca, desde que o nazismo foi derrotado, de que a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão foram derrotados, nunca o mundo esteve tão perto de um conflito generalizado, que por hora já se espalha pelo Oriente Médio. Mas é gravíssimo o que a gente vem acompanhando, é o fim de qualquer regra internacional, é a lei do mais forte. Pela segunda vez em 2 meses, os Estados Unidos atacam e retiram do poder, dessa vez matando o presidente de uma outra nação, goste-se ou não se goste do Irã. É a força bruta, sem nenhuma mediação, e por isso que é tão grave e tão perigoso. Porque se vale para um lado, pode valer para o outro. A gente tem, como sempre, a companhia da Laura Couto na atualização das notícias nesta segunda-feira. Boa tarde, bom início de semana, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e também Eduardo Moreira no YouTube. E, claro, também pelos nossos canais parceiros. Aproveita que você está aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente hoje. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, Laura. Vamos seguir com muita atualização aí, um resumo para você entender. São muitos fatos, são imagens que nem sempre você compreende. Isso aqui é verdade, aquele ataque aconteceu mesmo. Vamos trazer aqui um resumo com a curadoria, vamos dizer, do ICL na nossa equipe, para você entender o que aconteceu. A guerra iniciada neste fim de semana, com o ataque de Israel e dos Estados Unidos a Teherã e o assassinato do líder Ali Khamenei e da família dele, se espalhou nas últimas horas por todo o Oriente Médio. Deixou de ser um ataque ao Irã, é uma guerra que envolve basicamente todo o Oriente Médio. Isso porque o Irã, como era esperado, retaliou com ataques não só a cidades israelenses como Tel Aviv, Haifa e outras, mas também o Irã atacou bases dos Estados Unidos, atingindo centros financeiros importantíssimos como Dubai e Bahrein. Todo mundo deve ter visto as imagens dos prédios naquela zona financeira, turística de Dubai sendo atingidos. Também no Bahrein, em várias outras cidades, estão aí as imagens na tela. Então você tem ataque a Teherã, morte de Khamenei, o Irã reage e ataca bases dos Estados Unidos em diversos países. Daqui a pouco nós vamos trazer todos os detalhes. Na madrugada desta segunda-feira, caças israelenses bombardearam o Líbano, como retaliação, por sua vez, aos disparos feitos a Israel pelo grupo Hezbollah. Espera aí, vamos colocar o mapa na tela para você entender, porque é muita informação. Então aqui você tem o Irã, foi alvo de ataque dos Estados Unidos e de Israel, e aqui você tem o Líbano. No sul do Líbano existe o grupo Hezbollah, um pouco enfraquecido porque já tinha sido atingido em outras ofensivas israelenses. Mas o Hezbollah, vamos voltar para o mapa, por favor, o Hezbollah atacou Israel como resposta à morte do Ayatollah Khamenei e Israel devolveu bombardeando o território libanês. Então a guerra se espalhou e o Irã, por sua vez, promoveu ataques à Arábia Saudita, ao Kuwait, a Dubai, Bahrein, diversos países que ficam aqui nesta região. É uma guerra que vai se espalhando, como a gente pode ver aí no mapa. Nesses ataques específicos de Israel contra o Líbano, mais de 30 pessoas teriam morrido. Então, você tem mortes no Irã, mortes em Israel, mortes no Líbano e em algumas bases destas, nesses outros países que eu acabei de citar. Durante o fim de semana, surgiram também imagens da destruição que atingiu áreas residenciais em Tel Aviv e outras cidades israelenses. Você se lembra que no ano passado, quando o Irã foi atacado, ele devolveu com um ataque muito leve, vamos dizer assim. Dessa vez não. Drones, mísseis que furaram o bloqueio da defesa antiaérea, daquele domo de ferro de Israel, e atingiram áreas residenciais também
em Israel, parte da população israelense vive procurando abrigo antiaéreo a essa altura. Então, regime de terror, sangue e terror. O Irã diz que não vai negociar, porque os Estados Unidos, logo depois do ataque, acho que imaginavam que estavam lidando com um regime mais fraco, e disseram assim: a população pode sair às ruas, matamos o Khamenei, é hora de um novo governo, troca de regime. E nada disso aconteceu. Mataram, de fato, principais lideranças iranianas, mas o regime iraniano não depende de uma, de duas, de três pessoas. Ele é muito espalhado e enraizado na sociedade iraniana. O Irã diz que não vai negociar, que não tem arrego. E na manhã de hoje, era a manchete que estava aqui na nossa tela, o Irã anunciou que acertou o prédio onde fica o gabinete de Netanyahu, do líder de extrema-direita israelense, Benjamin Netanyahu. É a manchete do Israel Notícias de agora há pouco. Israel nega que o ataque iraniano tenha atingido o alvo, mas as agências iranianas confirmam. É isso, né, Laura? Sim, Rodrigo, a informação foi divulgada pela Guarda Revolucionária Iraniana, que disse que vai continuar a retalhar os alvos israelenses. Do outro lado, como você disse, Israel contestou a versão divulgada por Teherã e até o momento não houve uma confirmação sobre eventuais danos ao gabinete de Benjamin Netanyahu. Vale lembrar que a ação de hoje integra uma série de operações que começaram com o ataque dos Estados Unidos nesse último fim de semana, Rodrigo. E desde então a ofensiva conjunta de Trump e Israel já deixou mais de 550 mortos no Irã. Entre eles estão o Ayatollah Ali Khamenei e o ex-presidente do Irã, Rodrigo. Laura, a gente até tem um quadro aqui, uma arte que foi feita pela equipe, ainda da nossa equipe da manhã, né, do N1, com alguns dos principais nomes das autoridades iranianas mortas durante o ataque. O principal é o Ali Khamenei, que é o Ayatollah, líder supremo da República Islâmica. Ele morreu ao lado da família, da mulher, netos, sobrinhos. Muita gente diz assim que ele chegou a ser avisado que tinha que sair da residência, que tinha que buscar um abrigo mais seguro e que ele, já muito idoso, teria dito: não, eu fico aqui e encaro o que tiver que encarar. E aí morre a família inteira do Ali Khamenei, mortos também Mahmoud Ahmadinejad, que é o ex-presidente do Irã, morre Aziz Naziradeh, ministro da Defesa, e outros generais e comandantes importantes, tanto do Exército quanto da Guarda Revolucionária Iraniana. Então esse é o balanço provisório, os acontecimentos estão se desenrolando. Enquanto isso tudo acontece no Oriente Médio, a gente olha para Washington. E aí a impressão é a pior possível, né? O mundo refém de um grupo de malucos. Na primeira coletiva de imprensa desde o início dos ataques contra o Irã, a Casa Branca não explicou o que levou o governo a iniciar a ofensiva e apresentou objetivos assim muito genéricos para a ação, incluindo: não, vamos destruir o sistema de mísseis, não, vamos aniquilar a marinha iraniana. O governo Trump reconheceu que atingir esses objetivos na operação vai levar tempo, então já mudou o discurso. Trump sinalizou que novas tropas terão que ser enviadas para a região. É importante dizer que dentro dos Estados Unidos o mal-estar cresce, e foi por isso que ele foi para essa coletiva. Aliás, foram duas, né? Uma do Comando de Guerra dos Estados Unidos e uma outra coletiva do próprio presidente Donald Trump. Na campanha eleitoral, ele prometeu encerrar o envolvimento do país em guerras pelo mundo, mas está descumprindo tudo. Se meteu na Venezuela, sequestrou o presidente e agora ataca o Irã e mata o presidente, o líder, né, iraniano, trazendo ódio contra os Estados Unidos. O custo político dessa guerra pode ser alto, mas Trump parece, por enquanto, não está tão preocupado com isso. Ou está fingindo, né, Laura? Está tentando calibrar o discurso para reconquistar o eleitor dos Estados Unidos, né? Rodrigo, hoje o Trump finalmente deu as caras pela primeira vez desde o início da guerra contra o Irã, mas para a expectativa de 0 pessoas foi um pronunciamento bem no estilo do Trump mesmo. O presidente dos Estados Unidos misturou ironias sobre a esposa dele, ataques contra a imprensa, autoelogio sobre uma obra que está rolando lá no salão de festas e, por último, fez poucos comentários sobre o Irã. E em uma dessas falas, o Trump disse que o ataque pode durar de 4 a 5 semanas, mas que os Estados Unidos têm capacidade de ir muito mais longe do que isso. Rodrigo, vamos ver esse trecho que a gente separou. We're already
Já estamos substancialmente à frente das nossas projeções, mas não importa quanto tempo leve, está tudo certo. Nós temos desde o começo projetado de 4 a 5 semanas, mas nós temos capacidade de ir muito além disso. Alguém disse hoje, o presidente quer terminar isso bem rápido, depois disso ele vai ficar entediado. Eu não fico entediado, não tem nada entediante nisso. O presidente wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. Não, eu não fico entediado, como se a guerra fosse sobre tédio, como se a guerra fosse sobre ele. Por isso que a gente disse aqui na abertura, parece um bando de malucos, fazendo piada durante a coletiva, parecendo em alguns momentos desconectado da gravidade do momento. Trump chegou inclusive a levar, nessa batalha para tentar ganhar a popularidade, ganhar a opinião pública, levou veteranos que lutaram em outras guerras lá para dentro da Casa Branca. Eu achei de mau agouro, porque ele levou inclusive veteranos da Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos perderam. E chamou lá disse, esse aqui é um herói da Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos perderam. Bom, estratégia dele por lá. Em outro momento, Trump deu uma declaração que contradiz o próprio relatório de inteligência dos Estados Unidos. O presidente norte-americano afirmou que o programa de mísseis do Irã estava crescendo perigosamente, que isso representava uma ameaça colossal para os Estados Unidos, inclusive. O problema é que antes a agência de inteligência de defesa havia afirmado que o Irã não seria capaz de construir mísseis que atingiriam as Américas. Vamos conferir esse momento da fala de Trump também. O regime já tinha mísseis capazes de atingir a Europa em nossas bases, tanto locais quanto marítimas. E em breve teremos mísseis capazes de atingir nossa linda América. O propósito desse programa acelerado era proteger o desenvolvimento das armas nucleares deles e tornar extraordinariamente difícil para qualquer um impedi-los de fazer essas armas nucleares altamente proibidas por nós. Éramos nós que estávamos reclamando. Nós é que queríamos que eles parassem. Mas todo mundo estava por trás da gente. Eles só não tiveram coragem de dizer isso. Esse é o Trump falando lá direto da Casa Branca. Do outro lado do mundo, né, lá no Oriente Médio, o braço direito dele na guerra foi visto hoje em Israel. A gente falou mais cedo que o Irã disse que teria atacado o gabinete do Netanyahu. Não está confirmado isso, né? Não há confirmação. O fato é que o Benjamin Netanyahu apareceu hoje visitando uma das áreas atingidas pelos bombardeios iranianos, o que mostra que então os bombardeios atingiram áreas importantes mesmo, a ponto de tirar o primeiro-ministro do gabinete e levá-lo para o meio dos destroços. Ele aparece nessas imagens, olha, ele aparece nessas imagens em meio a casas destruídas pelo bombardeio iraniano, acompanhado por equipes de segurança. Na entrevista, logo depois, Netanyahu agradeceu Trump, abre aspas, por se juntar nesse esforço crucial de salvar o mundo. Essa é a fala desse senhor que está comandando um regime sanguinário e de extermínio dos palestinos e agora também de provocação internacional, espalhando a guerra e o terror lá pelo Oriente Médio. Bom, como você conseguiu perceber, Trump e também Netanyahu estão intactos, né? Sem nenhum arranhão. O mesmo não aconteceu com soldados norte-americanos. Começam a surgir as primeiras baixas também entre os norte-americanos. A Laura tem atualizações sobre isso. Laura. Rodrigo, ainda no fim de semana, o Pentágono informou que 3 militares morreram e outros 5 soldados ficaram gravemente feridos depois do ataque do Irã contra um porta-aviões norte-americano. Num vídeo postado nas redes sociais, o Trump lamentou as perdas, mas disse que provavelmente mais soldados norte-americanos vão morrer na guerra. Rodrigo. Esse é o medo dele, por isso que ele convocou essa coletiva, tentou mostrar certo otimismo, porque começam daqui a pouco a chegar os caixões cobertos com as bandeiras listradas, começam a chegar lá os Estados Unidos. Bom, é claro que se há algumas baixas do lado dos Estados Unidos e também do lado israelense, do lado iraniano as baixas foram muito maiores. Como quase sempre acontece, a população civil foi a maior vítima. Segundo o governo do Irã, 153 crianças morreram após uma escola feminina em Minab, no sul do país, ser atingida por mísseis nos ataques coordenados dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Foi um ataque ocorrido no sábado. A gente tem imagens do local atingido. Esse foi o ataque mais chocante até agora nessa guerra. Irã, né, dizendo que foi um ataque direto
de Israel e dos Estados Unidos contra a escola, e foi, né? As imagens estão aí. Israel diz que tem tanta tecnologia que é capaz de atacar exatamente a casa do líder do Ayatollah, e aí escolheu atacar uma escola também? É a pergunta que fica. Aí, ó, cadernos das crianças, restos, debaixo dos escombros, mais de 150 crianças, e o discurso do chamado mundo ocidental: queremos libertar as mulheres da opressão. Vamos libertar as mulheres matando 150 meninas dentro de uma escola. É assim? É um discurso cínico, na verdade, né? Bom, o governo iraniano, por sua vez, também tentou mostrar força, né? Divulgou hoje um vídeo de um arsenal de drones. Olha aí, gente, olha essas imagens. Um arsenal pronto para ser usado, com drones enfileirados dentro de uma espécie de um túnel montado para que haja lançamento, né? São drones não tripulados, claro, né? São não tripulados e levam as bombas, os armamentos, para serem utilizados. No fim do vídeo, surgem as imagens de alguns desses drones sendo lançados, né? Dentro desse túnel há uma grande quantidade de armamento, há bandeiras aí do Irã espalhados, e no fim do vídeo a gente pode observar alguns desses drones sendo lançados. O Irã quer mostrar que tem uma grande capacidade, uma grande reserva de drones e mísseis para serem utilizados durante esse confronto. Os Estados Unidos achou que iam matar, eliminar a cabeça do regime, e com isso haveria rendição. Mas o Irã está preparado, aparentemente, para uma guerra que pode durar algum tempo. Por isso que o Trump hoje já corrigiu e disse: não, pode durar até 5 semanas. Também teve fogo amigo na guerra. É isso mesmo, Laura? É o que estão dizendo, né, as Forças Armadas no Kuwait, né? Rodrigo, defesas aéreas do Kuwait mesmo teriam derrubado por engano 3 aeronaves dos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo Comando Central norte-americano. Antes disso, autoridades locais relataram a queda de vários caças americanos no país. Inclusive, um jornalista da AFP chegou a observar uma coluna de fumaça preta subindo acima do prédio da embaixada. E segundo a Companhia Nacional de Petróleo do Kuwait, os destroços caíram sobre uma das maiores refinarias do país, ferindo 2 trabalhadores. Rodrigo, é um desastre atrás do outro, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Isso aí é a versão de que foi por engano, né? As Forças Armadas do Kuwait é que derrubaram, porque os Estados Unidos não querem passar recibo de que tiveram aviões derrubados pelo Irã. Então estão dizendo, não, foi o Kuwait que é aliado dos Estados Unidos. Foi o Kuwait que derrubou por engano. É a versão que vem do chamado mundo ocidental. Pessoal, mas agora a gente vai ter a participação ao vivo aqui no ICL Urgente, direto de Genebra, daquele que é talvez o jornalista de assuntos internacionais mais importante hoje do Brasil, Jamil Chad, aqui da nossa equipe, está sempre com a gente no N1, no N2. Jamil, obrigado por dar essa passada aqui no ICL Urgente, para ajudar a gente a entender. A gente está em cima do factual ainda, tentando entender o que é verdade, o que não é. E eu queria começar, Jamil, agradecendo sua participação, um balanço que você faz dessa primeira aparição de Trump e das falas que vêm da Casa Branca. No começo diziam, troca de regime, né? Que o povo saia para a rua e derrube o governo. Agora estão ajustando o discurso e falando que pode durar 5 semanas no mínimo. Qual a sua avaliação, Jamil? Rodrigo, boa tarde para todos vocês. De fato, essa primeira aparição do Donald Trump levantou mais dúvidas do que trouxe informações e certezas. E esse ponto que você citou é provavelmente o principal deles. Afinal de contas, o que querem os Estados Unidos no Irã? Antes, nós ouvimos sobre os protestos, sobre democracia, sobre a mudança de governo. Agora, Trump listou os seus objetivos e nenhum deles falava justamente da mudança de regime no Irã. Ou seja, levantou uma enorme suspeita de que talvez isso tenha sido abandonado. E, por último, claro, no que se refere ao tempo. Donald Trump sempre falou que ia ser uma operação cirúrgica, se houvesse, seria algo muito concentrado, que ele não queria, e de fato é uma promessa de campanha dele, não queria os Estados Unidos envolvidos em guerras no exterior. Agora fala de 4 a 5 semanas, mas abrindo uma brecha para que isso vá muito mais longe. Tanto que, olha só o que tem acontecido hoje, o Pentágono anunciou que está mandando reforços para a região. Vamos traduzir isso. Reforço significa que o que estava lá agora não é suficiente.
Importante esse primeiro balanço do lado dos Estados Unidos. Queria trazer para você comentar, mas primeiro mostrar aqui para a nossa audiência, Jamil, a reação nas ruas, né? As ruas. Primeiro do Irã, né? A gente tem imagens, eu vou virar aqui para outra câmera, mas você acompanha aqui com a gente. Daqui a pouco você volta para comentar isso também, Jamil. No centro da capital, Teherã, multidões vestidas de preto carregando fotos do líder, do Ayatollah Ali Khamenei, gritavam palavras de ordem: morte à América, morte a Israel. Não vimos grandes manifestações de oposição para a derrubada do governo. Ao contrário, o ataque parece ter unido as massas populares lá em Teherã. Ao mesmo tempo, em outros bairros, chegou a haver uma outra celebração, principalmente em cidades fora de Teherã, comemorando a queda. Mas as maiores manifestações são de apoio ao governo e contra os Estados Unidos, né? No Paquistão, a gente tem aqui no Paquistão também manifestações pró-Irã, que, olha, houve confronto com a polícia em frente ao consulado dos Estados Unidos, né? A gente pode, então, ir para as imagens do Paquistão. A gente tem a informação de que 21 pessoas morreram durante os confrontos com a polícia local. Houve uma tentativa de invadir o consulado em Karachi, na capital do Paquistão. Por fim, essa manchete ali sobre a tentativa de invasão do consulado no Paquistão. E, por fim, no Iraque, manifestantes tentaram invadir a chamada Zona Verde, que é aquela zona fortificada em Bagdá, onde fica a embaixada dos Estados Unidos. Um vídeo registrou manifestantes e forças de segurança entrando em confronto. Jamil, não sei se a gente tem essas imagens lá de Bagdá para mostrar, mas o governo iraquiano decretou 3 dias de luto e enviou condolências ao Irã após a morte de Khamenei. Então eu trouxe um rapidíssimo balanço, mas pediria a sua avaliação sobre o que está acontecendo nas ruas do chamado mundo muçulmano, Jamil. Rodrigo, em primeiro lugar, o que passa basicamente na cabeça de muitas pessoas nesses países que você citou é justamente o período de 15 anos de guerras no Iraque e no Afeganistão. Ou seja, derrubadas de regimes que, sem dúvida nenhuma, eram autoritários, violavam direitos humanos, sem dúvida nenhuma, não tinham, vamos dizer assim, a simpatia de milhares de pessoas, mas o que se viu depois daquilo foi justamente um período de mortes, de vácuo de poder, de disputa pelo poder e de muito caos. Então, claro, o temor é de que aquilo que nós vimos no Iraque volte a se repetir agora no Irã. No Irã, que tem uma outra dimensão que a gente fala muito pouco, dos refugiados de toda a região que moram no Irã. Por exemplo, os afegãos, que estão justamente no Irã. Então, tudo isso gerando muita apreensão. As ruas do Oriente Médio falam muito alto sempre, elas são sempre extremamente, eu diria, pulsantes e, claro, elas temem o que nós vimos no Iraque e no Afeganistão nos últimos anos. Também temos, sem dúvida nenhuma, aqueles que comemoraram, claro, sem dúvida nenhuma, mas o que nós temos hoje é uma grande incerteza. Eu falava justamente com as pessoas na região, todos com muito medo do que pode acontecer a partir de agora. Muito bem, Jamil, obrigado pela sua primeira análise, ainda quente, né? Daqui a pouco o Jamil Chad volta ao vivo no Série Notícias, segunda edição, para aprofundar ainda mais essas avaliações. Obrigado, Jamil, até uma próxima. Até daqui a pouco, meu caro. Tudo bom. Bem, valeu. Gente, o presidente Lula conversou na manhã de hoje com o chefe da assessoria especial da presidência, embaixador Celso Amorim, sobre a situação no Oriente Médio. O governo brasileiro monitora a situação lá na região. O Celso Amorim disse que o Brasil deve se preparar para o pior. Disse isso numa entrevista à Globo News concedida hoje. O governo brasileiro também já se pronunciou oficialmente. Laura traz alguns destaques. Aqui na tela, primeiro temos o Celso Amorim, né? Aqui, ó, a fala do Celso Amorim. Ninguém é juiz do mundo. Matar um líder de um país que está em exercício é condenável, inaceitável e devemos nos preparar para o pior, disse o Celso Amorim nessa entrevista. Agora sim, Laura, saiu também uma nota oficial do Ministério das Relações Exteriores, né? Sim, Rodrigo, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, chefiado por Mauro Vieira, emitiu uma nota e a gente separou um trecho aqui, vamos conferir. Abre aspas, o Brasil condena quaisquer medidas que violem a soberania de terceiros estados ou que possam ampliar o conflito. O Brasil reafirma que o diálogo e a negociação diplomática constituem o único caminho viável para a superação das divergências e a construção de uma solução duradoura, cabendo à ONU o papel central. Em outra nota, Rodrigo, Itamaraty também condenou
condenou os ataques do Irã contra a Arábia Saudita, o Bahrein, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, o Iraque, o Kuwait e a Jordânia, Rodrigo. O ministro Mauro Vieira também conversou com o chanceler dos Emirados Árabes Unidos sobre a situação dos brasileiros retidos em Dubai e também em Abu Dhabi. Mas até a última atualização, nenhum brasileiro havia pedido ajuda da embaixada para deixar o Irã, Rodrigo. É isso, você nota, o Brasil fez 2 notas, uma condenando fortemente o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. E depois, hoje, uma outra nota condenando, por sua vez, os ataques do Irã a todos esses países, né, que foram atingidos ali. Na verdade, o Irã não atacou os países, mas as bases dos Estados Unidos naqueles países. De qualquer maneira, o Brasil adota essa posição de fazer a crítica geral ao uso da força. Eu queria trazer muito rápido aqui também posição de 2 jogadores importantíssimos. China. O ministro das Relações Exteriores da China classificou como inaceitável o assassinato de Ali Khamenei por parte dos Estados Unidos. De acordo com o Ministério chinês, matar abertamente o líder de um Estado é instigar a mudança de regime e viola o direito internacional. Então a China falando o que é assim muito óbvio, né? Viola completamente qualquer regra do direito internacional. Laura, tem informações sobre a Rússia, que também se pronunciou agora há pouco, né? Sim, Rodrigo, o presidente Vladimir Putin classificou como um assassinato cínico a morte do líder do Irã, Ali Khamenei, por parte dos Estados Unidos. O líder russo afirmou que o assassinato do Ayatollah violou todas as normas da moralidade humana e do direito internacional. E numa nota oficial, a chancelaria russa defendeu a necessidade de um cessar-fogo imediato. Rodrigo. Bom, então, passada por todos os fatos que marcaram as últimas horas no Oriente Médio, eu queria aqui fazer uma análise para ajudar a gente a entender o que está acontecendo e colocar um pouco em perspectiva histórica. Não é um fato isolado que nós estamos vendo hoje. Vamos retomar um pouquinho. Até os anos 1990, o mundo vivia numa divisão entre 2 blocos. Estados Unidos comandando o mundo capitalista e União Soviética comandando o bloco socialista. Em 1991, o último líder soviético se rende, vamos dizer assim, dissolve a União Soviética. Gorbachev aceita a dissolução da União Soviética em 1991. E aquilo, aí que está o Gorbachev, para quem não se lembra, aquilo marca uma mudança total nas disputas internacionais. O mundo deixava de ter 2 blocos. E a gente entrava no triunfo total do capitalismo ocidental. Apareceram alguns pesquisadores, alguns intelectuais dizendo: a história acabou. Agora o liberalismo e o capitalismo estão vitoriosos para sempre. É o fim da história, dizia Francis Fukuyama. Então o que era essa ideia? Não tem mais socialismo, não tem mais luta de classes, esse aqui é o Fukuyama. O que tem é o liberalismo triunfante, privatização de tudo, o Estado fraco. Acabou. É isso para o mundo inteiro. Aqui no Brasil, a expressão desse momento, que começou ali em 91, foram os governos do Fernando Henrique Cardoso. Privatizações, liberalismo, e a gente aceitar que não havia saída. Entrega tudo, abre o país, e a gente vira quase que uma colônia, do chamado mundo capitalista, do primeiro mundo. Então era o fim da história, era o mundo unipolar, comandado pelos Estados Unidos, um pouquinho pela Europa, mas principalmente pelos Estados Unidos. Essa fase durou pouco, gente. De 91 até 2008, porque em 2008 vem a crise, a grande crise capitalista, falência de banco, quebra de construtoras, o Lehman Brothers, o maior banco lá dos Estados Unidos, quebra, falências no sul da Europa, os Estados Unidos em crise. E dessa crise, o mundo capitalista ocidental não saiu até agora. A crise iniciada em 2008. E aí o mundo capitalista, que era triunfante com o fim da União Soviética, passa a viver um grande mal-estar. Perda de empregos. Já não se podia mais vender a ideia de o capitalismo é a prosperidade. Não, ao contrário. Desemprego, perda de renda. E um mal-estar que atinge as classes trabalhadoras nos Estados Unidos e na Europa. E aí vem a extrema-direita. Porque os trabalhadores olham e falam: quem é que está tirando o meu emprego? Por que eu não consigo mais comprar um carro? Por que eu não consigo consumir? A culpa é do imigrante, a culpa é do árabe, é do muçulmano na Europa, do africano. Ou nos Estados Unidos, a culpa é do latino.
né? Essas ondas de migração que vão chegando como se fossem invasões. Então, o mundo ocidental, o chamado capitalismo atlântico, Estados Unidos de um lado, Europa do outro, vive uma crise sem fim. Só que tem muito poder ainda. Nesse momento, a gente começava a assistir a construção de um mundo que seria multipolar, com a China, com o mundo se deslocando do Atlântico para o Pacífico, e aí os Estados Unidos não aceitam. A gente pode ver esse ataque no Irã e esse governo Trump, agressivo, guerreiro, perigoso, como um sintoma da grande crise do mundo ocidental, que não aceita a emergência da Rússia, da China, até do Brasil, nos BRICS, não aceita. O que o Trump está dizendo é: o mundo é unipolar, os Estados Unidos mandam. Quem tentar desafiar terá a cabeça cortada, seja na Venezuela, na América Latina, seja no Oriente Médio. Nós vamos partir para o enfrentamento para tomar as riquezas e impedir que o mundo se transforme num mundo multipolar. Então a gente pode ver o ataque no Irã como um sintoma dessa grande crise, e por isso que é tão perigoso, porque é o império em crise, o capitalismo em crise, armado até os dentes. Então é uma decadência, mas é uma decadência perigosa e coloca o mundo inteiro em perigo. A gente vai seguir acompanhando as notícias e trazendo para você atualização e análise para tentar entender o que está acontecendo. Eu quero agradecer mais uma vez a Laura, a toda a nossa equipe, por esse programa ao vivo, muito quente, de muita notícia. Laura, obrigado. Obrigada, Rodrigo. Amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta. Vem aí o N2 com mais informação ao vivo. Daqui a pouco eu estou por lá. Obrigado, gente. As IAs genéricas aprenderam com a internet, e a internet está cheia de mentiras. Elas alucinam, inventam e propagam o caos. O oráculo ICL é diferente. Ele não busca no lixo da desinformação. Ele foi treinado no pensamento crítico dos maiores intelectuais do Brasil. É a primeira IA com compromisso real com a verdade histórica. Não seja um passageiro dos algoritmos. Assuma o controle. Use a inteligência artificial para entender o mundo, não para ser enganado por ele. A revolução educacional é agora. Assine o ICL e acesse a verdade. Fala pessoal, tudo bem? Leandro de Moura aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.